E aí, pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E, para você já deve ter percebido, estamos diretamente da Expo Inter, no nosso lugar de fala aqui, né, Antônio da Luz, com a gente. Antônio, seja muito bem-vindo de novo ao Gestão Rural, cara. Muito obrigado, Paulo. Que bom estar aqui contigo, com o Jonas, com o Gabriel, nesse ambiente que já virou tradição da Expo Inter. A gravação do Agro Resenha Gestão Rural, né? O episódio de Gestão Rural. Que bom estar aqui com vocês, que bom estar de novo com a tua audiência. É isso aí, cara. E tamo aí, ó, Gabriel e Jonas. Como é que vocês estão, gurizada? Rapaz, eu tô muito feliz, né? Até por ver esse parque cheio de gente aqui, o negócio, né, um cenário que era para ter só isso aqui. A gente teve esse ano, passamos por um perrengue, né, bruto aí. Uns meses atrás a gente estaria com água no pescoço. Há 60 aqui. Dias atrás, sentado do jeito que tu estás, tu ficaria com água no pescoço seguramente. Exatamente. Então, assim, eu tô muito feliz de a gente estar aqui e olhando assim, a gente não vê nem vestígio de que isso tudo tenha acontecido, e é o que a gente quer, né, cara? A gente quer que o Rio Grande velho vá para cima, e o agro com certeza é um vetor fortíssimo disso. E hoje, né, a gente tá simplesmente com... o Grêmio tem a estátua do Renato, né? A Expo Inter tem que fazer uma estátua do Antônio da Luz, cara! Porra! Tá louco? Demorou demais isso aí, tia. Cara, estátua geralmente faz depois que o cara morre. Não, mas o Renato tem uma estátua, é vivo ainda. Vamos meter uma estátua tua lá na entrada. Lá. Aceita a homenagem. E aí, Joninhas? Estamos aí na Expo Inter da reconstrução, né? Que foi o tema da Expo Inter. Eu acho que o Gabriel já falou bastante, mas mostra bem como funciona o agro, né? Como funciona a agricultura, como funciona a pecuária, como é que é a luta diária do produtor, né? As coisas vão acontecer, vai dar coisa errada, vai dar coisa certa, mas a gente vai estar firme. E é o que a gente está olhando no parque hoje, um movimento enorme. Para chegar aqui foi difícil. O Antônio tá cheio de coisa para fazer. Para o Antônio chegar aqui para gravar também foi difícil. E isso tudo só mostra a força desse setor, né? Que vai se sobrepondo aos problemas, né? É isso aí, cara. Vamos pensar aí o que vai acontecer. É meio difícil a gente imaginar o que pode acontecer nos próximos meses, né? Mas a gente já sabe que tudo pode acontecer. É isso aí. Agora, uma coisa importante, assim, ó, as coisas não acontecem por acaso, né? E nem sozinhas, elas não são espontâneas. Isso é o trabalho das pessoas. E aqui a gente tem que ressaltar o setor privado. Quando a gente olha esse parque, né? Tava tudo debaixo d'água. A parte que é pública, calçamentos, as coisas, tá tudo uma porcaria ainda. Agora a parte que é privada, dos estandes, das casas e tal, tá tudo resolvido, tudo arrumado. Agora mesmo, a gente estava lá numa reunião falando do processo de reconstrução, enfim, que é uma pauta permanente. Agora, também é o seguinte, né? Poxa, não valeria a pena reconstruir esse estado, não valeria a pena, se não fosse a solidariedade do povo brasileiro. Verdade. E aqui a gente tem uma audiência no Brasil inteiro, do Agro Resenha, Gestão Rural. Então, vale muito a pena dizer isso para as pessoas. Assim, não valeria a pena reconstruir o Estado, lutar pela reconstrução do Estado, se não fosse a solidariedade. Porque ao fazer isso, as pessoas do Brasil inteiro mostraram assim, a gente se importa com vocês. A gente se importa com vocês. Então, assim, vocês são... a gente está junto, estamos sofrendo junto com vocês. Estamos daqui, estamos ajudando, estamos mandando aí para as pessoas que mais precisam, ajuda, dinheiro, mantimentos, etc. Cara, isso gerou assim, um sentimento muito diferente. Isso mostrou assim, que nós somos muito maiores do que o buraco. Uhum. E mostrou também que nós somos um país de verdade. Às vezes a gente dá muita... não que não seja um assunto importante, mas a gente... dá uma extremada nas questões políticas, aí parece que o país está dividido. O país não está dividido. O país não está dividido. Nós temos, sim, pensamentos divergentes do ponto de vista político, ideológico e tal. Agora, o país não está dividido. O país é um só, a nação é uma só, nós somos uma nação. E eu acho que esse episódio, que lamentavelmente
quis o destino que fosse no Rio Grande do Sul, mas ele serviu para lembrar todo brasileiro que nós somos um povo só, somos unidos, estamos juntos. Foi enchente no Rio Grande do Sul. Agora, infelizmente, a gente está vendo todos esses incêndios, principalmente em São Paulo, mas no Centro-Oeste também, em vários locais. E isso mostra que nós somos um povo, uma nação, um país, apesar das divergências. E tudo que nós recebemos de carinho, de solidariedade, mostrava que valia muito a pena lutar para reconstruir. Legal, cara. Não, e assim, vocês estavam vivendo esse negócio aqui, né? Eu, lá de Mato Grosso, vocês sabem que Mato Grosso tem muito gaúcho também, né? E tem muitas pessoas que fizeram muita coisa legal para mandar, sabe? Fizeram, além das orações, né? Que eu acho que é o principal, mas mandaram muito mantimento, né? Os CTGs de Mato Grosso, né? Várias entidades fizeram também esse esforço que nós sabemos, como mato-grossenses, que o estado de Mato Grosso é o que é por causa de vocês, né? Por causa dos gaúchos que subiram para lá. Então, isso é uma coisa legal, cara. Paulo, assim, ó, a gente vendo essas coisas chegarem aqui e a gente vai ficar assim, cara, não consigo sair de casa, porque eu tô deprimido. Cara, não dá pra ficar deprimido, cara. Olha a quantidade de coisa que tá chegando aqui, cara. Nós temos, a gente tem no mínimo reconstruir isso aqui pra valer a pena o que esses caras fizeram. É isso aí, então, poxa, foi uma coisa muito bacana. Legal. O Brasil vai ser diferente disso. Vai, com certeza. Melhor. E, cara, a gente tinha combinado lá em janeiro de fazermos episódios periódicos com o Antônio da Luz, afinal, né, como nós falamos, merecia uma estátua aqui na frente do Não acho que merecia, mas aceito, né? Tem certas coisas que a gente não nega, né? E é o seguinte, cara, a gente terminou aquele episódio com você fazendo algumas projeções não, mas uma análise do que poderia vir para os próximos 6, 7 meses, né? Nós já passamos praticamente 8 meses daquele episódio, 7 meses daquele episódio. Conta um pouquinho pra gente os principais pontos de atenção nesse primeiro semestre ou 8 meses aí de 2024, que você pode trazer. Eu sei que a gente já passou aqui por um pouco do que aconteceu no Rio Grande, mas pensando em agronegócio e Brasil, o que você poderia trazer pra gente desse primeiro semestre? Bom, Paulo, eu lembro das nossas conversas, né? E só para nós finalizar essa brincadeira do Gabriel da estátua, eu aceito a minha parte em dinheiro mesmo, viu, Gabriel? Não tem problema nenhum. Estamos aí. O SCAD aí tá bombando, viu? Eu aceito a minha parte em dinheiro mesmo. Não tem problema. Agora, fechada a brincadeira aqui, vamos falar sério, né? Porque o assunto é sério, infelizmente. Nós falamos lá no início do ano, a gente trazia preocupação com os preços no primeiro semestre, enfim. E lamentavelmente aconteceu, os preços eles vieram para patamares bem baixos, nada muito diferente do que se esperava em virtude do volume de produção e uma perspectiva de melhora no segundo semestre, e que de fato aconteceu, mas ela está mais curta do que eu imaginava. Sinceramente, eu achei que o segundo semestre ele ia dar mais, não que fosse subir muito mais que subiu, mas ia ficar alto por mais tempo. Só que algumas coisas mudaram nesse meio do caminho. A primeira delas é que nós tivemos uma conjuntura de safra americana que tá bombando. A safra americana vem muito bem. A gente olha lá o progresso da safra americana, o percentual de lavouras em condições boas e excelentes, ele é enorme. Ele é o melhor dos últimos 5 anos. Não é ainda, tá? Mas vai passar. Na próxima semana já passa, o melhor dos últimos 5 anos. E tudo se encaminha pelas previsões meteorológicas que nós vamos ter uma safra muito boa lá nos Estados Unidos. E isso é a primeira perna, né, fazendo com que a gente tenha uma pressão de preços mais complicados aqui. Agora, o grande ponto que o produtor precisa pensar, e eu tenho tentado aqui no Gestão trazer assuntos para as pessoas pensarem, não precisa concordar comigo, mas que assuntos que valham a pena para dar uma pensada. O brasileiro, ele precisa entender que ele não é mais um produtor de subúrbio, ele não é mais um marginal, ele não é mais um terceiro país. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Nós não somos um dos maiores, nós não somos um emergente, não, nós somos o maior. E a gente precisa aprender a lidar com essa situação que é nova pra gente. Como é ser líder? Porque a vida toda a gente foi caudatário, né? Agora não, agora a gente é líder.
E a posição que você fica quando é caudatário é diferente da liderança. O pássaro que está voando lá na frente na frente da flecha lá, que eles montam, ele tem um jeito de voar diferente dos demais. E a gente precisa aprender esse jeito de voar, porque a gente flagrantemente não está sabendo fazer. Vou dar um exemplo. Pessoal, o Brasil, ele deve aumentar, de acordo com as estimativas, entre 2022 e a próxima safra, mais de 40 milhões de toneladas. Pessoal, o terceiro maior produtor de soja do mundo é a Argentina, cuja safra é 50. Então percebe que em poucas safras, de 2022 para cá, nós incrementamos quase uma Argentina no mercado. A gente passou do ponto, Antônio. Como é que a gente quer que o preço fique bom? E isso o americano entendeu faz tempo. O chinês já sabe disso faz 5.000 anos. Mas a gente precisa aprender a lidar com a nossa liderança. Não dá para sair aumentando do jeito que nós estamos aumentando, porque nós vamos ter consequências em preços. Vamos lá, 2020, 2021, 2022. O que esses 3 anos têm em comum? Nós consumimos mais soja do que nós produzimos. Consequentemente, nós tivemos preços excelentes de soja. O que nós estamos vendo em 23, 24 e 25? Uma produção superior ao consumo. E olha que 24 quebrou safra. Quebrou safra. Então, quando a gente olha para 25 e vê assim uma projeção de 169 milhões de toneladas, algumas consultorias apontando para números superiores a esse, e tem muita gente, mas não vai acontecer. Cara, não é assim, não vai acontecer, cara. Tem um monte de área de crescimento de área plantada, está contratado. O cara abriu área, tem que plantar. Está no contrato, cara. Então tudo só tem um jeito de travar, que é o crédito. Os bancos, enfim, o mercado travar o crédito. Do contrário, tudo leva a crer que a gente vai ter uma safra grande. E isso começa a pesar nos preços desde agora. Então a gente está indo para uma situação de relação de 137 milhões de toneladas estocadas de soja no final do ciclo. Isso dá 33% do consumo do ano. Isso é a maior relação estoque-consumo da história. Ligeiramente depois da vírgula, mas superior a 2019. Então, nós estamos, de certo modo, causando esse super excesso, esse excesso de produto, que consequentemente deprime nossos preços. E isso é um papel de liderança. A gente precisa entender que, às vezes, a gente tem que tirar o pé. Porque receita, ela não é quantidade. Receita é preço vezes quantidade. Então não adianta eu aumentar a quantidade e diminuir o preço. E é melhor eu diminuir a quantidade e aumentar o preço. Por quê? Por causa do custo. Não me custa vender mais caro, mas me custa produzir mais. Então a gente precisa aprender a lidar melhor com os dois vetores da receita, com a quantidade, que nós já vimos hoje. O que nós temos que evoluir é dar uma segurada no crescimento quando necessário, para justamente trabalhar com o preço. E isso, né, a gente está na liderança e ao mesmo tempo a gente não está, a gente não consegue ter custo melhor do que os nossos concorrentes também. Assim, a gente não tem também no Brasil uma infraestrutura que facilite esse escoamento. A gente vai ficar em desvantagem, assim, o nosso preço vai cair mais no final, né? Assim, acaba que a gente não é porque a gente está na liderança, a gente vai aumentar a quantidade, o mercado está menor, não precisa de tudo isso e a gente ainda vai gastar mais para conseguir entregar isso que a gente produziu a mais, né? Então é bem contrassenso, né? Isso parece que pega aquele negócio de efeito manada, assim, né? Pega um caminho e olha, é a soja e todo mundo vai com soja e tal. E qual é a nossa solução dentro do cenário, né, para conseguir mudar isso, né? Parece que é diversificar, com certeza, né? Não botar todas as fichas num produto só, né? A diversificação da produção, ela é um caminho que funciona, né? Por exemplo, a gente viveu isso, lógico que numa escala muito menor, mas com arroz. O arroz no Rio Grande do Sul, dando um exemplo do arroz. O arroz, ele tinha crises enormes.
E sofre muito com essa oferta exagerada. E aí era aquela coisa. A culpa é do governo, a culpa é das entidades, a culpa é do clima, a culpa é não sei de quem. Cara, na hora que parou de botar culpa e o pessoal começou a diminuir a área e começou a botar mais soja na produção junto com o arroz, diminuindo a área plantada, portanto, diversificação, né, que era o que o Jonas estava falando, ajustou a área plantada para o tamanho do consumo, cara, nunca mais teve crise, nunca mais teve problema. De lá para cá, o pessoal tem tido uma performance excelente. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Aumentar a produção, sim, mas na taxa de crescimento da demanda. E não acima disso, porque do contrário a gente paga preço, a gente vai pagar o pato no preço mais baixo. E Jonas, vamos lá, tu falaste um ponto também muito importante, questão da infraestrutura. Infraestrutura ruim é custo mais caro. É custo mais caro. E assim, poxa, o Brasil, e eu vou falar, a minha opinião como economista, o Brasil podia perfeitamente crescer 5, 6, 7% ao ano por 20 anos. Basta fazer infraestrutura só a que o agro precisa. Não é nem fazer o para frente, olha, não, daqui 50 anos. Não. Para atender direito o agro. É 20 anos de obra, 20 anos de obras pesadas, que isso causa um impacto em termos de infraestrutura e de investimento no país, que tu vai crescendo aí 5, 6, 7% ao ano, tu dobra teu PIB logo. Sei lá, 6, 7 anos tu tá dobrando teu PIB. Isso aí a gente viveu em Mato Grosso, cara. É só você ver Mato Grosso de 15, 20 anos atrás, o tanto que a gente conseguiu melhorar, por exemplo, rodovias e tudo mais, que hoje ainda precisa melhorar muito, mas já melhorou demais. A gente teve o Arco Norte para exportação. Cara, mudou o estado, cara. Com certeza. Mudou assim, mas muito. Muito. Em 15 anos, cara, é outro Mato Grosso, cara. É com impressionante, certeza. é impressionante. Muito Imagina melhor. fazer isso pro Brasil inteiro. Claro, muito melhor, muito mais rico, muito mais desenvolvido, com muito mais oportunidades de trabalho, com as cidades vivendo muito melhor. Isso aí. As pessoas do meio urbano vivendo muito melhor, porque tem muito mais riqueza. Porque daí chega também mais fácil as coisas, né? Claro. Assim, E é um custo de total desperdício, assim, o custo logístico, ele não... Ninguém... Cadê o proveito, né? Cadê o proveito desse valor, né? Quem aproveita esse valor? A gente, quando tem uma crise de preço e o nosso custo está alto, mas tem uma parte ali que a gente está gastando porque o produto não chega no porto, porque é mais caro, porque não sei o quê. Mas no final das contas é muito pouco... Esse dinheiro não é aproveitado na economia, porque é um combustível a mais, não distribui tão bem o dinheiro como distribuiria se fosse no preço do produto, né? Claro, é porque uma coisa é quando uma coisa é o gasto, né? Outra coisa é para te gerar o valor adicionado. O que vai circular na economia é o teu valor adicionado. Quando aumenta o custo do consumo de combustível, porque a tua infraestrutura é ruim, tu está aumentando teu consumo intermediário, está diminuindo teu valor adicionado. Consequentemente, está diminuindo teu PIB potencial. Então, nós temos que fazer o máximo de produto com o mínimo de consumo intermediário possível. Então, aumentar a nossa capacidade de produzir vai aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, o nosso PIB. Produtividade dos fatores, não é da agricultura. Sim. Produtividade dos fatores como um todo. E é isso que gera crescimento econômico. A China, nos anos 90, era um país paupérrimo, muito mais pobre que o Brasil. E hoje tem um PIB lá de 10 vezes o tamanho do PIB do Brasil. E como é que eles fizeram isso? Usando infraestrutura, principalmente. Então, essa fórmula, ela é velha, mas a gente precisa colocá-la em pauta. Gente, isso a gente não debateu na última campanha eleitoral, nem na penúltima, nem na antepenúltima. A agenda do agro precisa ter este ponto no topo, sempre. Mas não é das entidades, porque as entidades já fazem isso. Mas isso é aquela coisa assim, o candidato a vereador, lá no município que for, ele tem que, quando conversar com o produtor rural, ele dizer, cara, minha prioridade número 1 é infraestrutura. Tu, como vereador, vai cuidar aqui da estrada municipal, mas o deputado estadual, eu quero das estaduais, o federal das federais, eu quero rodovia, eu quero ferrovia, eu quero porto, eu quero aeroporto, a gente quer armazenagem, ou seja, as coisas que têm a ver com a infraestrutura para que a gente possa fazer uma boa logística. Sim. Você vai perguntar? Não, eu ia puxar no início do ano, quando a gente gravou, tu falou um negócio que era com relação à variação de preço
Não sei se tu verdade. lembra. Sim, lembro. Né? Então, assim, a soja, ela varia... 28%. Na ocasião, 28%. 28% né? a média nos últimos 15 anos. Em média, ela varia 28% Dentro do ano. Dentro do ano, né? Entre o pior preço e o melhor entre preço. Entre o pior e o melhor. E aí tu falou também que os insumos varia 26%. 26%. Escutando tu falar agora, bom, mais sentido ainda faz tudo que a gente vem falando desde 2020 aqui, desde o episódio 6 que a gente gravou o 5 e o 6 contigo em sequência, né? Lá em 2020, mas desde o episódio 6 a gente vem falando. Mais sentido ainda faz em o produtor rural ele olhar para isso ao invés de olhar para esses incrementos de produtividade somente, né? Ele cuidar justamente ter dados, enfim, ter controles, ter gestão, ter lá, enfim, uma gestão formal mesmo, a fim de que ele consiga, através dessas ferramentas, ter um incremento de rentabilidade e não de não propriamente produzir mais. Porque se ele produzir mais, ele vai acabar derrubando o preço, né? Assim, não, é muito delicado isso, né, Antônio? Falar pro produtor que ele não tem que buscar altas produtividades. Mas nesse momento parece que tem que ter um cuidado com isso aí, né? Isso que eu tô entendendo. Eu acho que tem que buscar altas produtividades, não tem dúvida nenhuma, desde que se pague, né, essa busca da maior produtividade, desde que faça sentido que a receita marginal seja maior que o custo marginal, aí vai buscar maior produtividade. Agora, o ponto é o seguinte, não é o produtor, eu não tenho problema nenhum dizer isso para o produtor, porque esta não é uma regra do agro. Essa é uma regra universal da gestão. Sim. Tem momentos que a gente precisa acelerar, que é quando o vento ele tá de cauda, né? Ele tá te empurrando para frente. Aí, sistemicamente, eu tenho um ambiente econômico maravilhoso. É momento de acelerar, que vai dar certo. Ou as chances de darem certo, elas são muito grandes. Mas existem momentos que os meus ganhos não estão na expansão, tá no olhar para dentro. E o melhorar o dentro. Vou dar um exemplo, gosto de dar exemplos que sejam relacionados com coisas que estejam ligadas diretamente a mim, assim, não preciso citar pessoas que talvez não quisessem ser citadas, e um negócio fora da produção agrícola. E vou citar também o SCAD Agro. Por exemplo, lá na minha empresa, lá na AgroMoney, cara, nós não vamos receber mais nenhum cliente esse ano. Tu comentou comigo, eu tentei vender um cliente para não vamos. Esse ano a gente não pega mais. Por quê? Porque a vertente do nosso ganhar dinheiro é qualidade, é de entrega e produto diferenciado. Se eu encher de gente, eu vou entregar uma porcaria para todo mundo. Tá vendo? Percebe que eu cresço, mas eu cresço pro lado errado. Eu tô crescendo gordura, não tô crescendo musculatura. Isso não dá certo. SCAD Agro. Aparece lá, sei lá, 200 caras querendo software de uma vez só, aqui nesse Expo Inter para vocês. Vocês têm suporte para dar para esse cara? Vocês conseguem fazer implantação? Cara, vocês não conseguem. Não tem. Lá pro Paulo Ozaki, aparece 10 caras ao mesmo tempo querendo abrir um podcast lá com a mentoria dele. Vai fazer direito esse negócio? Não vai. Então, às vezes é melhor a gente olhar para dentro do negócio e melhorar o dentro do negócio. Eu vou cortar as unhas, né? Vou cortar custo, vou fazer aqui a minha higiene para ficar mais preparado. Tem momentos que não, tem momentos que é de expansão. Momentos como esse são flagrantemente de olhar para dentro. Flagrantemente, não dá para expandir, porque nós vamos pagar a conta no preço. Então, dado que é assim, cara, vamos cuidar melhor do capital, vamos olhar melhor para fluxo de caixa, vamos olhar mais para gestão, porque olhar para a expansão é um problema. Aí o nosso produtor deve estar ouvindo, né? Esse negócio, você, porra, beleza, eu diminuo e o meu vizinho aumenta. Cara, é verdade. Só que para isso que existe o mecanismo de preço. E por isso que o preço é sagrado. E por isso que o preço sempre é justo. O preço é sempre justo. O preço é sempre consequência, nunca causa. Sempre consequência. É consequência de equilíbrio de oferta e demanda. O preço premia e o preço pune. O preço
premia e o preço pune. Quando nós temos uma variação, que estava lembrando agora, de 28% no preço da soja, no milho é 38%, entre o pior momento do ano e o melhor momento do ano, cara, é efeito de oferta e demanda. Quando tem uma oferta maior que a demanda, o preço cai. Quando tem uma oferta menor que a demanda, o preço sobe. Velho, isso acontece desde que o mundo é mundo. E o mercado, tem gente que gosta, assim, político adora, de dar uma enfeitada. Não, o mercado, as tradings, as grandes moves, cara, o mercado somos todos nós. E nada é mais democrático do que o mercado. Nada. Nem votar. Nem votar é mais democrático que o mercado. Porque no mercado, todos nós, o rico, o pobre, o pequeno, o médio, o grande, se expressam através dos preços. Quando eu digo assim, ó, eu vou comprar esse produto, eu estou me expressando. Esse preço, quanto é que custa? X, vou comprar. Não, o preço é Y, não vou comprar. Eu estou me expressando através dos preços. Isso eu compro, isso eu não compro. Cara, isso a gente faz todo santo dia. Eleição a gente faz de 2 em 2 anos. Então, o mercado são todos os agentes econômicos se expressando todo santo dia através dos preços. Então a gente pode querer culpar alguém, às vezes é bom para a alma da gente achar um culpado. Agora, cara, o preço premia e o preço pune. Ô Antônio, eu tava vendo você falar, eu queria ver 2 assuntos com você que eu acho que vale a pena dentro do nosso contexto aqui. Quando a gente olha para as informações, dados de consultoria, enfim, vê palestras de mercado, sempre nos mostram que a demanda ela tende a crescer em determinadas regiões do mundo, sei lá, Sudeste Asiático, África. Então é muito provável que essas regiões elas absorvam essa demanda, essa oferta adicional que a gente vai colocando no mercado. Eu não sei o quão rápido é isso, de repente você pode trazer pra gente. Então, assim, tem um driver internacional que puxa essa questão também da produção. E aí tem um outro dado, uma outra questão que eu acho interessante também, eu queria saber um pouco da sua opinião, que é o seguinte. Nós estamos num momento da agricultura em que a gente é o líder, né, em produção de soja, milho ainda não, mas é uma produção grande, algodão, pega pecuária de corte, carnes e tal. Quando a gente pensa numa próxima onda de crescimento econômico, óbvio que imagino que a produção primária não deve ser o grande driver. Ela vai ser importante, continuar sendo importante dentro do nosso contexto de Brasil, né, produção agropecuária e tal. Mas o que você enxerga também da agroindustrialização, pensando num próximo nível de crescimento econômico? Assim, porque assim, aí só resumir, tem essa questão internacional que puxa a demanda de alimentos de uma maneira geral, e temos também uma oportunidade de crescimento em outra via que não só agropecuária, sabe? Como que você enxerga essa questão? Assim, cara, top. Esse é um assunto tão rico que dá um podcast só disso, né? Acho esse tema muito bacana. Mas vamos lá. Cara, o primeiro ponto é o seguinte. A demanda está crescendo. E ela vai continuar crescendo. O que não está funcionando é que a demanda não está querendo quase uma Argentina nova a cada 3 anos. É isso. Está aumentando a demanda, só que nós estamos ofertando muito mais do que nesses incrementos anuais de demanda. Também tem um ponto, tá? E aí eu quero começar com uma coisa que me preocupa. Você está trazendo uma discussão de longo prazo, tá? Então eu vou trazer uma preocupação minha de longo prazo. Cara, a China está francamente desacelerando a economia. Tá? Isso é claríssimo, só não vê quem não quer. A China, só para o nosso ouvinte entender. A China hoje, o preço dos imóveis está 4,9% a menos do que estava um ano atrás. A China, em 2022, teve uma queda de preços nos imóveis, quebrou a Country Garden, que é a maior incorporadora da China. Por quê? Porque a China, quando esgotou o sistema de infraestrutura deles, de fazer infraestrutura, começaram a fazer prédio à revelia para fazer a economia crescer 5% ao ano. Aí começou a prédio, chegou uma coisa, pô, tem prédio demais. Não é prédio demais, tem bairro demais. Não, tem cidade demais. E aí o negócio brecou.
os preços caíram. Qual é o problema de cair preço? Os imóveis são as garantias bancárias. Se cai o preço do imóvel, diminuiu a garantia bancária. Eu arrasto o problema para o setor bancário, que é globalmente conectado. Ponto número 1. China vai lá e começa a injetar dinheiro. Chegou a cair 2 e pouco % os preços. Que a gente espera sempre que cresça, né? Então, assim, ó, a queda não é 2, é 2 e o que deixou de crescer. Aí resolveu, voltou para 0 e desde o início de 24 está caindo. E todo mês acumula uma queda maior, desde o início do ano. E já está em 4,90, que foi quase o dobro do que chegou lá a 2,70, ou coisa que vale lá em 2022. Então o setor imobiliário chinês está com problema. Os investimentos, e consequentemente, as pessoas começam a assustar com isso. Os investimentos estrangeiros diretos na China estão 29% abaixo do que estavam no ano passado. O volume de empréstimos dentro da China está crescendo menos da metade do que crescia no ano passado. Então, assim, ó, a China não está com aquele voo num céu de brigadeiro, velocidade de cruzeiro, céu azul, como viveu 20 anos. A China está passando por uma turbulência que eu não acredito que ela vai diminuir de tamanho, mas ela poderá crescer menos. Vai olhar para dentro. Ela pode crescer menos. Vai dar aquela olhada para dentro. E ao crescer menos, não é uma questão se vai chegar no agro ou não vai, porque vai. A questão é quando. E aí, o que eu estou vendo? Quando eu olho a economia chinesa, e eu faço isso semanalmente, eu acompanho todos os indicadores da China, até por causa do EcoAgro Talks, eu me assusto com aquela desaceleração. E eu vejo as expectativas de crescimento de produção nossa, é só pé na tábua. Eu sei, cara, o nosso principal comprador, ele não tá com essa forma toda. Não, com a fome ele até tá, ele não tá com dinheiro para matar essa fome. Ou melhor, ele não tá disposto, né? Ele não tá em condições de implementar um crescimento baseado como ele fez, que seja par e passo com o que a gente está aumentando aqui. Aí quando a gente olha para a Índia, tem estudado muito Índia também, para tentar entender quando é que a Índia vai fazer no mundo o que a China fez no início dos anos 2000. Cara, vai ter um gap ali de 10, 15 anos entre um e outro. Nesse tempo aí... Entre a Índia empinar e começar a causar na nossa vida o que causou a China a partir dos anos 2000, vai ter um desencontro ali de uns 10, 15 anos. Então isso me preocupa um pouco. Por outro lado, então esse é o lado que preocupa. Tá? Agora eu vou trazer o lado que me traz um pouco de otimismo, tá, no cenário. Nós temos uma tendência de aumentar a produção de biocombustíveis largamente no Brasil. Isso é uma realidade. Isso vai acontecer. E é bacana que já começaram a surgir tecnologias de produção de biodiesel que não fica lá toda aquela glicerina lá, não é se é parafina, glicerina, uma dessas aí que ficava lá tudo presa nos... tem lá, cara, tem um nome, eu não sou químico, não lembro o nome do negócio, mas tem um sistema que ainda está caro, mas a gente já descobriu como fazer. Esse é o grande problema, descobrir como faz. Depois é uma questão de baixo custo. Sim. Mas a gente descobriu como faz. E isso pode fazer com que o Brasil seja uma máquina de produzir combustíveis renováveis. Eu estou falando de biocombustíveis e agora estou falando de biodiesel. Este é um movimento que tende a acontecer no Brasil e nos Estados Unidos. Ou seja, é muito provável que Estados Unidos e Brasil vão começar a processar mais da sua soja dentro de casa. Isto é algo que tem preocupado muito a China, inclusive. Por isso que ela tem incentivado a produção de óleo de palma, por isso que eles têm tentado produzir lá na África, justamente olhando para este futuro aí que é 20, 30 anos para frente. Não passa disso. Acho até que os brasileiros estão bem acelerados no processo. E aí a gente tem, no caso do milho, que não é uma novidade nos Estados Unidos, mas para nós as produções de etanol de milho. Cara, eu vou me permitir falar um termo que é inadequado, mas eu não consigo um adjetivo melhor,
É do caralho aquele negócio, cara. É do caralho, velho. É do caralho. Pô, Antônio, demais, em 6 anos o Mato Grosso mudou também, cara. Por causa disso. Por causa disso, aí cara. ele mudou a pecuária por causa disso. Ele mudou a agricultura por causa disso. animal, os caras cara. mudaram a indústria. Cara, é do caralho. Animal. Só que tem um detalhe. Eu estou estudando muito esse negócio, mas à distância, cara. Por números, coisas. Aí o José Piscinini me convidou pra ir lá. Já aceitei. Só não fui ainda porque nós estamos sem aeroporto, que tá uma desgraça. Então aqui, toda vez que eu vou sair, Você vai se surpreender, cara. toda vez que a gente vai sair daqui, é uma operação de guerra. Ele já me cobrou, inclusive, que a minha ida lá. E ele mal sabe que eu quero mais ir lá do que ele quer lá. Eu tô louco, vai lá. Porque, cara, aquilo é do caralho. Eu quero ver com os meus olhos aquilo. Eu quero ver com os meus olhos o que eu tenho estudado sobre o assunto. Então a gente tende a fazer essa agroindustrialização crescer em virtude de um reposicionamento, produzir mais energia, não é diminuir o alimento, tá? Deixar bem claro, mas é trazer o crescimento mais para o biocombustível do que para a alimentação, respeitando a oferta e demanda, né? Respeitando a demanda. A demanda para alimento vai crescer mais devagar, combustível está crescendo, então vamos direcionar mais para cá, mais para lá. Então, esse ou seja, tem tudo, Paulo, para a gente conseguir estar pronto para quando desacelerar um lado, a gente acelerar no outro. O problema é que essas coisas não são mecânicas, né? Já que isso, então agora aquilo. Em que ano? 2025. A gente não consegue sincronizar isso no tempo. Às vezes a gente tem que desincroniza ali 1 ano, 2, 3, e ali a gente se machuca. Tem que passar por aquele momento para conseguir chegar na Isso, nossa... aí a gente se machuca, aí dói, alguns não ficam pelo caminho, enfim, é duro. Então por isso que a gente precisa ter bem equilibrado essas expectativas. Sim, sim. Tu disse que tinha duas. Não, eram as duas. Tá. Eram as duas. Não, eu vou agora te escutando agora. E tu sabes, né? Porque eu mando pra ti, eu posto e tal. Eu sou a primeira coisa que eu faço na segunda-feira, depois que eu tomo meu banho de manhã, é pedir pra Alexa tocar o EcoAgro Talks lá, né? E aí eu acompanho porque tu sempre fala sobre isso lá. Inclusive, assim, quem tá nos escutando e quem tá nos assistindo nesse momento, EcoAgro Talks, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tá no ar. Sem orar, que é o nosso cara aqui também, ele joga lá e o Antônio dá barbada do que aconteceu, ele fala do que vai acontecer, na outra semana ele já fala, eu falei que ia dar merda, eu falei que ia dar bom, então, enfim. Mas assim, escutando tu no EcoAgro Talks lá, toda semana eu escuto e tal, eu fico pensativo. Lembrando do que a gente falou em janeiro e vendo o que a gente está conversando agora, e voltando ali naquela variação tal, né? Varia 28%, varia 26%. O grande problema que a gente tem também, e eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto pensando em futuro, né? Falando sobre futuro aqui, é que é justamente voltar nesse ponto assim, ó, que o produtor, ele quer fazer super safra em rentabilidade todo ano. E não é fácil fazer isso, né? Pode convir comigo que é um desafio. Mas a gente já falou em um momento aqui, e olhando também para aquela tua palestra, eu não sei onde é que eu vejo tanta palestra tua que eu não sei mais onde é que eu vi essa, mas onde tu fala sobre os exportadores líquidos de alimentos e os importadores líquidos, e que em algum momento a Índia, que ainda é um exportador líquido, vai virar importador. Até 2030 a nossa expectativa. Então vai virar importador. Então para 2030, daqui 6 anos. E aí nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, o Brasil. E a tendência é que cada vez mais seja. Pensando nisso, olhando para o futuro, e juntando todos esses fatores aí, que eu não sei se eu consegui passar, se eu consegui organizar na tua cabeça do jeito que tá na minha, porque eu tenho TDAH que me ferra também. Mas o que acontece? Cada vez mais faz sentido a gente falar em fazer
10, 12, 15 anos de média boa e não de vender tudo na alta, comprar tudo na baixa, não sei o quê. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque nunca é demais falar sobre isso. E como é que o produtor se comporta para chegar nisso aí? Pois então, o aumento da rentabilidade, ela não necessariamente está atrelado a uma maior produtividade. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, uma coisa é certa, dado que o preço dos insumos varia lá 26% dentro do ano, entre o pior momento de comprar e o melhor momento de comprar, e os preços da soja é 28% entre o pior momento e o melhor momento, e o milho é 38%, não há produtividade que vá resolver uma má comercialização. Sim. Não há. O cara, mesmo que ele dobre, o cara não vai resolver o problema de comercialização dele. Então, ele precisa, e para mim esse é um dos grandes segredos do agro, tá? É a gente ter... Eu quero ficar com cuidado aqui, porque agora nós estamos numa onda de coaches, né? Os 5 segredos, as chaves. O cara tem que se cuidar. Os segredos da mente milionária. Não te preocupa. Pelo amor de Deus. Não te preocupa. Eu falei assim, o subconsciente gritou, cara, Isso aí volta que tá fundo aí, vai não dar pé. Daí tu Antônio da Luz, daqui um dia faz o ar. O Antônio faz da o ar. Luz. Faz o ar. Daqui um pouco aí eu me candidato a prefeito de São Paulo. Isso. Cara, não é nada disso. A questão é a seguinte, cara, um dos segredos do agro, né? A gente fala isso para tornar mais interessante, a companhia, né? Na estrada aí do nosso ouvinte, dar uma quebrada, né? Para a gente trazer um pouco de humor também, para não ficar tão sério um problema, porque o problema já é sério o suficiente. Cara, não há comercialização, não há produtividade que resolva um problema de comercialização. E logo comprar bem os insumos e vender bem os produtos, ele é um dos segredos da sobrevivência do negócio, da prosperidade do negócio do agro. Diferente de uma indústria, por exemplo, que tem é muito mais comportado o preço dos insumos e o preço do produto, as commodities não. O vestuário só sobe. Pode subir menos o preço do que subiu o custo, mas o preço sobe, basicamente. Agora, a commodity não, eu posso ter uma queda de 30%, de 20%, posso ter uma alta de 50%, ou seja, a oscilação é muito grande. Então, o primeiro... beleza, dado que eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Cara, para comprar bem e vender bem, antes de saber, conhecer a hora H do dia D, do mês M, que isso não existe, né? Eu tenho que estar apto a comprar insumos quando me dá na telha e vender produto quando me dá na telha. Então, o cara que não tem capital para vender quando quer e comprar quando quer, esse cara, eu já falei isso numa outra oportunidade, ele não está dirigindo o ônibus, né? Ele é passageiro. Ele é passageiro do negócio dele. Então, a coisa número 1 é o cara ter capital e a gente nunca pode abrir mão desse capital. Mesmo que tenha ficado viúva ali, a vizinha ali. Não. E que se eu não pegar aquela terra, alguém vai pegar. Cara, nem isso. A gente nunca pode jogar a nossa capacidade de comprar e vender insumo livremente. Não é negócio, isso é inegociável. Porque isso é um fator decisório para o crescimento e para a sobrevivência do negócio. Então, isso é muito difícil saber se eu estou ou não estou. Do mesmo modo que é muito difícil saber se eu estou preparado para um choque, uma crise de preço, uma crise de crédito, uma crise climática, sem eu ter um bom planejamento financeiro. O que é impossível sem ter um fluxo de caixa organizado. Então, fluxo de caixa ele é muito importante para poder trazer essa possibilidade. Quando eu consigo ter esta possibilidade de comprar quando eu quero e vender quando eu quero, cara, aí faz sentido e dá gosto na vida de assistir uma palestra de mercado. Porque daí o que o cara recomendar lá, eu posso fazer se eu quiser. O brabo é numa palestra, o cara dizer alguma coisa que tu não poder fazer. Então a primeira coisa é estar apto para as coisas.
E gastar um certo tempo para entender o mercado, estudar o mercado, porque, enfim, existe ali uma questão probabilística, existe sazonalidade, existe uma série de coisas que ajuda o produtor a organizar os processos de compra e de venda, não para acertar a hora H do dia D, mas para a gente acertar lá. Não é míssil americano, é míssil russo, né? Tu não acerta na janela, tu acerta no bairro, que é o que tu quer, né? Acertar no bairro. Sim. Não quero ficar muito longe, não é ficar muito longe da máxima, nem muito, né? É conseguir comercializar como a maioria vai conseguir, porque depois o insumo vai estar também nessa mesma posição aí. Se eu ganhar 15 no outro, eu tô ganhando 30, já né? Os 30, né? Que tu não ia, é muito difícil tu conseguir, né? O 28 tu falou, já não ia conseguir. Esse é um assunto recorrente nosso, né? E quem nos acompanha sempre, às vezes deve ficar até meio, de novo, né? Mas é que não tem como fugir disso, né? O Antônio falar que o caixa é a coisa mais importante. Caixa é o rei. Né? Então, quem não tem o dinheiro, o investimento em ter capital é o primeiro investimento, né? Assim, de conseguir ter controle sobre o que tu está fazendo. Que a produtividade em excesso, a produção em excesso faz o preço baixar, todo mundo deveria saber isso, né? Mas parece que não sabe, porque querem produzir. E tudo que a gente está falando aqui sempre vai para o mesmo lugar, né? Que se tu não entender do teu negócio, não tiver informação sobre ele, e não a informação do que o que está acontecendo no agro do Rio Grande do Sul agora. Acontecendo um monte de coisa, né? No meu vizinho está acontecendo uma coisa, na região norte uma coisa, na região sul outra. Mas o que está acontecendo hoje no meu, né? Na minha propriedade, né? O que eu tenho que fazer, né? Qual é a minha deficiência, qual é a minha qualidade, o quanto que eu tenho de dinheiro em caixa, o quanto eu vou ter que gastar para continuar na atividade. Então tudo a gente, claro, tem que entender o que está acontecendo no mundo para poder entender onde que a gente está posicionado. Mas o essencial é saber o seu, né? Se não souber o que está acontecendo contigo, não adianta olhar para os lados, porque tu vai ter um monte de informação que não vão servir para nada. É tipo a palestra que tu falou, eu vou para a palestra, sei um monte de coisa, mas não tenho dinheiro para comprar, não tenho produto para vender, não me adianta nada, né? É uma informação que só vai me sufocar. Então acho que isso a gente tem que marcar, né, Antônio? Assim, tem que reforçar, mais que seja, né? Mais uma vez. É o escritório, não tenha dúvida. A lavoura é super importante, é lá que tudo nasce, lá que tudo acontece, mas a sobrevivência daquilo depende do escritório. A gente tem que ter um olhar para o escritório, ou seja, o que eu quero dizer, gestão, né? Tem que olhar para a gestão. E o negócio financeiro é dinheiro que a gente bota numa ponta para tentar buscar mais dinheiro na outra. Então é dinheiro na ponta que entra, é dinheiro na ponta que sai, tem que entender de dinheiro. Entender o caminho do dinheiro. É lógico que tem que entender da planta, mas tem que entender do dinheiro. Senão a mágica fica um pouco mais difícil de acontecer, né? Cara, é interessante, né, velho? Porque assim, toda vez que a gente conversa, tem vários insights legais. Eu acho que essa questão nossa de, óbvio, o que nós fazemos hoje os preços são uma consequência do que nós estamos fazendo, né, cara? É sempre uma consequência. E só que existem saídas também, né? Eu acho que essa questão que a gente está comentando aqui da agroindustrialização é uma coisa interessante. Óbvio que tem um trabalho por trás também que passa pela iniciativa privada, mas passa muito também pelo governo de melhorar a nossa infraestrutura, né? Então tem todo um caminho que a gente tem que percorrer, mas não sei, na sua visão, assim, até pra gente ir pros finalmente, é um caminho que tá meio escrito, né, cara? Eu não sei se, assim, a gente olha de longe vendo toda essa análise que a gente tá construindo aqui juntos, mas ele é um caminho que tá meio escrito, a gente basicamente executar, né? E óbvio, sempre pensando do ponto de vista micro ali, do produtor olhando para o negócio dele, mas também tem toda uma questão macro aí que a gente precisa estar de olho também, e óbvio, a gente só vai conseguir realizar o micro ali a hora que o negócio estiver bem estruturado, né, cara? Não há dúvida. Paulo, essa é uma questão interessante. Tá escrito, mas não tá óbvio. Não tá óbvio, é isso aí. Tá escrito, porque a hora que a gente conversa aqui parece que tá óbvio, mas não tá, né? Mas se fosse óbvio,
a gente ia perguntar para qualquer pessoa da sociedade, ela ia dizer, cara, olha só, o que o país precisa é isso. Então, está escrito, está claro, mas não está óbvio. Se nós olharmos, fizermos uma pesquisa, tá, nos nossos representantes políticos, vamos lá, que são as pessoas mais próximas de nos ajudar nesse processo. Cara, eu tenho a mais absoluta convicção que a imensa maioria, ela está ciente do problema e entende a necessidade. Agora, se tu olhar assim, o que os caras têm votado, quais são os projetos, tu vai ver assim que é uma parte muito pequena que tem efetivamente militado em prol disso. E eu não culpo esse cara. Porque um parlamentar, ele é um representante. E um representante, ele precisa fazer aquilo que se espera dele. E enquanto nós não esperarmos dessas pessoas que efetivamente se ocupem dessa pauta, vai meio que sendo relegado para um segundo plano. Sim. Então precisa ter uma consciência primeiro do setor. As coisas não são top-down. Elas começam na base, da base elas sobem. E ainda falando na questão dos preços, Paulo, para eu não esquecer e fazendo um link com o que o Gabriel falou, o Paulo Ozaki me incentivou muito a fazer podcast. Ele é um dos grandes culpados do Ecoagro Talks. E depois surgiu a oportunidade, enfim, e a Ecoagro, que é a maior securitizadora do agro lá, enfim, nos chamou para ajudar eles a entender melhor o agro, enfim, a conhecer melhor os processos, se posicionar melhor, enfim, fazer melhores produtos para o próprio setor. E surgiu a possibilidade de fazer o podcast. Eu que já vinha envenenado pelo Paulo, eu resolvi fazer. Cara, eu sinceramente, assim, o meu projeto, Paulo, e tu sabe bem disso, era fazer uma coisa para o Faria Limer. Esse era o objetivo. Para quê? Para que o cara lá, que é o operador de mercado, o cara que é investidor, conhecer mais o nosso setor, se interessar mais no nosso setor e entender que ele pode ganhar dinheiro com a gente. Porque a gente precisa do dinheiro dele em forma de crédito. E a gente precisa mais concorrência na oferta de crédito, para que o dinheiro fique mais barato para o produtor. Então, o meu grande propósito com isso era trazer a Faria Lima para o nosso lado. E foi feito podcast com aquele desenho, enfim. E para isso tinha que entregar o que aquela turma consome. Então, o que a gente faz? A gente olha os indicadores que saem na semana. Então, esse é um podcast absolutamente dedo no pulso, porque a gente está... por isso que é fácil dizer, cara, isso aqui a gente... Bom, quem está aqui não era surpresa. Por quê? Porque é diferente de tu olhar a economia uma vez por mês ou a cada 6 meses. Quando você olha uma vez por semana, todos os indicadores novos que saíram, e você vai montando na sua cabeça o radar, assim, vai entendendo como é que as coisas vão se movimentando, porque a economia não acontece rápido, ela acontece devagar. Mas aí a gente vai vendo para onde as coisas estão caminhando. E aí fica claro, fica óbvio, fica ululante. Fica tudo muito mais simples de entender. E é isso que aquele pessoal consome, por isso que eles são o que são, né? Então, a gente começou a fazer... E para minha surpresa, o podcast começou a ganhar um tamanho, assim, nas regiões do agro, a quantidade de produtor que houve. Isso me dá uma alegria do caceta, porque, cara, tem muita gente que subestima o produtor rural, cara. Tá louco. Sabe? Cara, e me dá uma raiva quando isso acontece, cara. Me dá uma raiva quando isso acontece. E por outro lado, assim, me dá uma alegria quando eu vejo essas estatísticas, assim, cara, todos os estados, as regiões produtoras do país, tudo lá dentro, sabe? É claro, São Paulo é muito forte ali, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de capital, enfim, é super ouvido, enfim, a gente está atingindo o objetivo que você pretendia, beleza. Mas o que ele cresce no interior é uma coisa fascinante. E aí, para essas pessoas que já estão lá acompanhando, eu tenho certeza que vários estão aqui já acompanham lá, cara, a gente vem falando muito dessa questão do câmbio também, que é uma preocupação adicional pro ano que vem. Porque eu não sei o que vai acontecer, cara. A gente não é capaz de adivinhar as coisas, a gente só tá vendo as coisas chegando. E aí, bom, às vezes muda, mas a gente precisa dizer o que tá vendo, né? E o que acontece? Quando os Estados Unidos subiu a taxa de juros, ele atraiu dólares para a economia americana. É assim, os Estados Unidos sobem juros, os dólares voltam para casa. Se eles voltam para os Estados Unidos, é porque eles saem de algum lugar. Vamos supor, saiu do Brasil, né? Também do Brasil, saiu do mundo inteiro, mas também do Brasil. Se está saindo do Brasil, concorda que ele fica mais escasso aqui? Uma coisa que é mais escassa
o preço dela sobe. É natural. Então, por isso que a taxa de câmbio sobe quando os Estados Unidos sobe os juros. Se sobe quando sobe os juros, quando desce os juros cai, né? E agora, em setembro, a gente deve ter uma queda dos juros. O início o ciclo de baixa dos juros nos Estados Unidos. E então, ou seja, se eu tinha uma pressão puxando o câmbio para cima, esta pressão agora será para baixo. Eu estou dizendo que o câmbio vai cair no Brasil? Não. A gente tem uma capacidade imensa de fazer besteira, que faz com que o real se enfraqueça, né? Agora, uma pressão que era para cima, agora será para baixo. Outro ponto. Nessas besteiras que o Brasil faz, né, o fiscal sobretudo, nós estamos destruindo o fiscal. E as nossas crises, via de regra, são fiscais. São causadas pelo fiscal. A crise de 2014, 15, 16, que foi a maior crise da história do Brasil, foi absolutamente fiscal. Foi quando o Brasil saiu do tripé macroeconômico, implementou lá a nova matriz econômica, a gente fazia superávit primário, passamos a fazer déficits primários imensos. E simultaneamente aos déficits grandes, nós geramos uma crise de confiança que gerou uma crise fiscal, uma crise econômica. É assim aqui em todo lugar, cara. O único país que pode fazer isso de uma maneira diferente é os Estados Unidos, porque as pessoas aceitam o dólar como a principal moeda do mundo. Enquanto for assim, tudo bem. Agora, e eles estão brincando com o perigo também, porque estão muito endividados. Mas esse é um outro assunto. O fato é que nós estamos percorrendo um caminho perigoso. Por exemplo, nós estamos com um déficit, um resultado nominal deficitário de 1 trilhão e 100 bilhões quando a gente grava esse podcast, em acumulado em 12 meses. 1 bilhão e 100 bilhões. Lá na pandemia, o pior momento foi... Aliás, 1 bilhão não, 1 trilhão e 100 bilhões. O pior momento da pandemia foi 1 trilhão e 16 bilhões. Ou seja, nós estamos piores que a pandemia sem ter pandemia. Nossa. E nós já percorremos mais ou menos uns 70% do caminho que nós tínhamos percorrido lá no Lula 2 Dilma, né? Que gerou a crise de 2014, 15, 16. 70% já foi em 1 ano e meio de governo. Então, ainda dá tempo, tá? Tem 30% de chance lá da gente dar um cavalo de pau e as coisas mudarem. Agora, nós estamos percorrendo um caminho perigoso. Então, o que acontece? No momento que o governo começa a jogar todo esse dinheiro na economia, a gente sabe isso desde o imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo, que a consequência é a inflação. Jogou liquidez acima do equilíbrio macroeconômico, vai da inflação. E o que está acontecendo? A nossa inflação está subindo, gente. Já está 4,50 em 12 meses, que é o teto da meta. Estava 3. Agora está próximo de 3, 3,16. Agora já está em 4,50. E subindo. A gente olha as expectativas de inflação desancorando. Qual é o papel do Banco Central no momento desse? Subir juro. O Banco Central não sobe juro para sacanear governo, nem para sacanear a sociedade, nada disso, cara. É para combater a inflação. É o remédio, é o antibiótico. É um remédio que ninguém gosta de tomar, mas tem que tomar. Uhum. E aí, só que acontece o seguinte, no momento que eu subo a taxa de juros no Brasil, eu atraio mais dólares ainda para a economia brasileira. E eu gero uma nova pressão baixista para o câmbio. Então, ou seja, o que o nosso produtor tem que entender? Eu tinha 2 forças altistas para a taxa de câmbio. Tanto é que nós estamos com um câmbio gordo aí ao redor de 5,50, que é um câmbio gordo. E que agora nós vamos ter essas pressões que deverão ser baixistas. E nos pega com um câmbio gordo. Se ele está gordo, ele tem gordura para queimar. E isto deve acontecer daqui para frente, né? Quando a gente vai estar desenvolvendo a próxima safra, quem sabe colhendo. Então, ter mecanismos de proteção num cenário desse, mesmo que ele não venha a ocorrer, tomara que não ocorra, mas eu não tenho que me preparar para o que vai acontecer com certeza, mas eu tenho que me preparar sempre para o pior cenário. Para o melhor cenário a gente nasceu pronto. Então, é absolutamente necessário nós ampliarmos os níveis de venda. E quando eu olho lá as vendas futuras, eu fico muito feliz que a safra 25 já está bem melhor vendida do que a 24, o que é um alívio. Mas ainda tem muito espaço para melhorar esse negócio. E eu acho que essas são medidas defensivas que a gente precisa fazer, Paulo Ozaki. Que é justamente, eu não posso controlar o mercado, mas eu posso me posicionar da melhor forma, né? Eu acho que isso é uma questão importante para 2020, para essa safra 25. Quem está começando?
Muito bom, hein, velho? Sempre é bom, né, cara? Sempre é bom. Tinha que ter Expo Inter todo mês. Né? Agora eu vou dizer um negócio, só pra não esquecer, né? Só pra não esquecer. Cara, pode ser também, né? Daqui a pouco aí o câmbio vai a 7 e derruba tudo que eu falei, né? Tá, mas beleza, tá, mas se você torcer, que nem nós estávamos falando fora do ar aqui com o Gabriel, vai pra tourada pra torcer pro touro, né? Isso. Cara, pra o câmbio a 7, a nossa economia, né? A gente vai largar uma lasca de carne, né? Pra isso acontecer. Então, é muito ruim, eu prefiro ganhar dinheiro com um câmbio mais baixo, né? Porque a economia vai bem, enfim. Pode acontecer. Se estourar uma crise, o câmbio aí tende a subir aqui. Mas aí tem que se instalar uma crise. A gente não quer isso, né? Parece bom que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil vão resolver essas eleições daqui a pouco, né? Então, que é outro fator também que o Trump, eu já mandei trazer meu boné do Trump. Para poder resolver isso. Já, cara. Eu sou fã do Trump. O Trump, quando foi presidente, brigou com os chineses, brigou com os mexicanos. A China passou a comprar soja mais do Brasil e menos dos Estados Unidos. Já está fazendo isso. A China já está fazendo isso. A China está comprando mais soja do Brasil. A China está comprando muita soja para essa época do ano. Por causa do Trump. Por causa disso. E 90% da soja que eles estão comprando é nossa. Por causa do Trump. Porque eles querem que, se o Trump ganhar, de novo, tá? Eles não se preparam para a eleição. Eles se preparam para o pior cenário. Eles não sabem quem é que vai ganhar. Mas estão se preparando para o pior cenário. Eles estão aumentando os estoques deles. Para estar protegidos. Para que, se o Trump ganhar e quiser fazer graça com eles, eles estão com os estoques lá cheios, os rednecks lá estão cheios de soja. Vamos dizer, ô Trump, dá uma segurada aí no teu ímpeto. Na outra vez que ele foi presidente, a China comprou muita soja da gente, foi bom para nós. Ele disse que ia construir o muro com os mexicanos, ia fazer os mexicanos pagar. Tomara que ele bote em prática de novo esse assunto, porque o México passou a comprar milho da gente que não comprava, passou a comprar arroz da gente que não comprava, passou a comprar frango da gente que não comprava. Então, cara, eu já tô com o meu bonezinho do American Great Again. Ô, meu. O Antônio é foda. Ele basicamente me chamou do Coringa lá do Batman, né? No início, agora aqui, que eu sou o agente do caos. Não, o cara tá torcendo pro touro. Mas eu vou trazer a fantasia pra ti também, né? É fácil, né? É fácil falar de mim. Não, cara, eu torço pros meus, né, cara? Cara, mas assim, aproveitar que a câmera tá em mim aqui, Frank, mantém, Frank. Mantém. Eu já vou fazer as minhas despedidas, as minhas considerações, meus agradecimentos. Primeiramente, agradecer a ti, né, Antônio? Que nada, cara, eu que agradeço. Quando eu mandei o WhatsApp lá falando, Antônio, bora gravar lá, cara, já pode falar, pode já agendar que estamos tudo em casa. E hoje tu fez uma correria aqui e tal, né? Tu é um cara extremamente ocupado, teu tempo é extremamente caro, a gente não paga R$1, né? E eu não vou pagar mesmo. Mas dá pra mudar isso aí, viu? Não, mas eu não vou pagar. Isso aí a gente pode resolver. Eu tô incentivando fazer estátua pra ti, enfim. Tira o chafariz, bota a estátua do Antônio. A parte pode me dar dinheiro mesmo. Imagina o Antônio de querubinho ali. Mas assim, queria agradecer a ti e agradecer o presidente da Farsul, né? Por nos ceder aí a tua presença. Agradecer a Aninha, que a Aninha faz o corre aqui. Cara, a Aninha é o nosso Google, cara. Exato. Tudo que tu não sabe, pergunta pra ela que ela sabe. Agradecer o... Como é que é o nome do tio aqui? O Aita. O seu Aita, né? Porque ele ajeitou o espaço para nós aqui. E, por último, agradecer aqui a Lumière, na pessoa do Frank. Vou agradecer a Lumière aqui, que é a produtora que sempre faz aqui o evento com a gente. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez. É sempre um prazer, assim, para mim, cara, é uma alegria, assim, é uma satisfação, é uma realização para mim estar aqui, né, na feira, fazendo sempre, né, fazendo o episódio do podcast aqui, porque a gente tem um propósito muito genuíno, assim, no Gestão Rural. Não é vender Escadiagro, não é ter autoridade, não é nada disso. É a gente trazer aqui o que tu acabou falando ali no meio, em algum momento tu falou, que é trazer reflexão pro produtor rural, né? Fazer ele pensar, não só sair plantando, colhendo, prepara a terra, não sei o quê. Cara, para e pensa sobre o teu negócio.
E o negócio do produtor rural, ele não é local, ele não é roça, ele é um negócio global, né? Global. Um pé de soja que nasce aqui no Rio Grande do Sul, ele afeta lá no Cazaquistão, sei lá puta que lambeu. Então, nós somos líder, né, cara? Exatamente. A gente então, líder, assim, tem que agir como líder. Muito obrigado. Obrigado, Japa. Obrigado, Jonas. Vamos dar-lhe. E, cara, que a gente faça... E eu tô comprometido em toda a Expo Inter, a gente estar aqui. Ah, certeza. Farsul, por favor... Já reserva Patrocina pra nós nós. pro ano que vem. Seu Waita, já deixa reservado o ano que vem aqui, Nosso seu Waita. governador. Pessoal, eu que agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de estar com vocês. É sempre ótimo estar com vocês. Eu tô com vocês seguido, né? Vocês menos comigo, eu mais com vocês, porque eu ouço o podcast, né? Então a gente termina estando junto mais tempo. Eu sou fã, aprendo muito com o podcast, aprendo muito com as outras pessoas que vocês trazem aqui. E a gente vai aumentando o nosso repertório e melhorando a nossa mira, né? Quando houve tantas pessoas boas que vocês trazem para cá, vocês prestam um trabalho gigantesco pro agro, que é justamente trazer discussão, cara. Trazer discussão, uma discussão diferente. É lógico que as discussões de lavoura, de produção, elas não só são hiper importantes, mas elas estão no DNA das pessoas, então a gente tem que dar o que as pessoas têm no seu DNA, não tenha dúvida. Mas não pode ser só aquilo, né? Tem que tratar o pessoal como adulto, né? Exato, cara. Puta, baita definição. Tem que tratar o pessoal como adulto, como gente grande. Então, poxa, parabéns para vocês. Muito obrigado por me acolherem aqui de novo no podcast Gestão Rural. E a casa é de vocês, cara. A casa é de vocês. Vamos estar na Expo Inter todos os anos, com enchente, sem enchente, com seca, sem seca. Nós vamos estar aqui, cara, porque uma coisa a gente tem certeza. Se nós quiséssemos tranquilidade na vida, a gente tinha feito concurso público para promotor, sei lá, para juiz. Já falou isso aí. De cartório. Cara, você tá no agro, não pode pensar tem assim, como. cara. Tem que pensar em qual é o problema que tu vai resolver. Qual é o próximo. Crises climáticas fazem parte, elas doem, elas machucam muito, muito. Agora, cara, o que a gente viu nas cidades aí, cara, puta merda, é muito pior. Muito pior, muito pior. Não tem nem vamos falar nesse assunto. Agora, crise de preço, né, que é o que nós estamos vendo agora, fazem parte do negócio, isso não faz o nosso setor pior. Elas são partes do negócio, a gente só tem que saber conviver com elas. Isso aí. Uma coisa que no meio da nossa conversa, assim, que o Japa falou ali, né, mas é óbvio, né, e o Antônio depois voltou, Bom, agradecer, o Antônio está aqui, não precisa, né? Porque todo mundo já agradeceu e todo mundo sabe o quanto que eu gosto de escutar ele e o quanto que é importante. Mas as coisas só ficam óbvias porque a gente está conversando aqui já... Claro, a gente já conversa há algum tempo e pela clareza que o Antônio traz. Então, parece bem óbvio, mas é um movimento grande que tem que acontecer. A gente está falando de 10 anos... Né? Aí, mas a indústria vai, né? A agroindústria vai evoluir e tal, precisa do governo, precisa do produtor também, né? O produtor tem que entender também que às vezes a evolução da propriedade vai depender disso, dele ter uma outra atividade que não é a natural dele, vamos dizer lá, que ele vai entrar um pouco na indústria porque ele vai precisar melhorar, vai precisar dar um destino para aquele produto dele e tal, que ele tem que segurar essa produtividade, porque não adianta produzir para jogar fora, a gente não está aqui para isso, né? Então fica tudo muito óbvio quando a gente escuta o Antônio falar. Então assim, o prazer que eu tenho de escutar o Antônio, um deles é esse, né? De que ele vai trazer o que está atual e ele vai transformar isso numa coisa fácil da gente entender. É isso aí. Então é sempre prazeroso conversar com o Antônio, sei que vai ser um episódio sempre que as pessoas vão aproveitar muito, porque a gente vai entender, né? Vai entender como é que é o movimento do negócio. O negócio não é local, ele é global. A China está comendo menos? Não, a China está com menos dinheiro, né? Com menos facilidade. Vai precisar comer igual, mas quem não tem dinheiro para comprar comida não vai comer, não compra. Ela tenta consumir vai comer mais barato, né? vai comprar mais barato. Se eu chegar num lugar e tiver sobrando alguma coisa, com certeza ela vai estar mais barata do que quem está ajustado. Eu tenho o suficiente para quem está comprando. Então fica tudo simples de entender, né? Porque é sempre bem explicado. Então, agradecer mais uma vez por tu vir nos ajudar nessa missão aí. Não vamos pagar nada mesmo, como o Gabriel falou. Está resolvido já, né? Não tem da onde
Não tem nem de onde tirar. Sem E discussão que os quanto a nossos isso. próximos sejam sempre tão bons quanto esse, que a gente consiga avançar além da obviedade, né? Mas que a gente consiga avançar e o produtor consiga cada vez mais entender o que tem que fazer para manter o negócio dele uma rentabilidade, manter a propriedade como um negócio de verdade, não como uma coisa que eu tenho aqui, eu tenho que ir tocando como todo mundo toca. Não, eu tenho que tocar para dar resultado, porque só isso vai me manter aqui e só isso vai fazer eu melhorar e quem está na minha volta melhorar de vida. É isso aí, maravilha, cara. Jonas. Muito bom. Eu só queria te dizer assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito da ideia dela, que é a seguinte: a gente nunca pode ter o negócio como hobby, né? Isso já está batido, todo mundo sabe. Mas a gente não pode ter o negócio como emprego. Também. Eu tô aqui porque é o meu emprego. Não, cara, não é, cara. Tu é um empresário. Tu é muito mais que isso. O teu desafio é outro. Bom. E eu fazer um adendo na fala do Jonas. O Jonas ele falou que gosta de ouvir o Antônio, né? Por causa da didática. E a didática dele é espetacular, né, cara? E tem um outro negócio que eu gosto no Antônio, cara, que me faz eu me sentir bem. Ele fala palavrão, tá ligado? E aí eu não me sinto um peixe fora d'água. Muito obrigado, Antônio. Tamo junto. Só pra finalizar, então. Eu acho que ele precisa. mesmo pode. Ele vai finalizar, Ele mesmo mas pode. eu quero falar uma coisa só por último. Tá. Só pra resumir. Acho que o Jonas falou um negócio massa, que é o seguinte: obrigado por ajudar a gente nessa missão, cara. Exatamente. Isso aqui é uma jornada, velho. É. É uma jornada de 4 anos que vai completar Já. esse ano. Então, assim, essas discussões que são de alto nível, não só com o Antônio, com todos os convidados que vêm aqui, né? Aí é uma construção, né, Antônio? Claro, cara. É uma puta de uma construção, se a gente for parar pra analisar. Olha o conteúdo que vocês já geraram, cara. É isso, cara, é isso. Então, já finaliza aí que você já é mais gestão rural do que nós. Dá o recado final aquele. O recado final é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta.